1 João, capítulo 5, e Lucas, capítulo 24. Vamos ler primeiro Lucas, depois nós lemos 1 João. Aleluias. Lucas 24, versículo 25 e 27. Eu vou pular o 26, amém? E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Aleluia! 1 João, capítulo 5 agora. Versículos 6 a 8, vai dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Amém? Até aqui. Eu dei uma pequena palhinha na quarta-feira sobre isso, sobre a revelação, o Cristo revelado. O Cristo que foi revelado. Nós olhamos para o Velho Testamento, nós compreendemos isso. Nós entendemos que Cristo, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi o Adão formado do pó da terra, que veio, foi colocado no jardim, e aquela situação que aconteceu, foi expulso do jardim. E Jesus agora, a partir do pecado, a partir do povo, da terra amaldiçoada, das pessoas que habitam na terra, que deu continuidade na promessa de Deus de frutificar, povoar a terra. E o que falta na terra agora, a partir do pecado que entrou no mundo, é a salvação. A salvação para o homem, a salvação para o indivíduo. E Cristo, ele é a espécie, essa espécie do segundo Adão. E Cristo, ele é revelado, Cristo, ele é profetizado no Velho Testamento. Cristo, ele é indicado, ele é direcionado no Velho Testamento. O Velho Testamento, os profetas falaram muito sobre a vinda do Cristo. Aquele que viria para trazer paz, trazer nova vida, trazer restauração, trazer salvação. Então, a revelação de Cristo Jesus é para todos, mas só caminham com Ele aqueles que creem nele. Então, isso é muito importante nós entendermos, nós temos que compreender isso. Jesus, ele se revela, Jesus, ele veio, ele foi profetizado, ele foi indicado, ele foi direcionado, e ele foi revelado, e ele se revelou a todos, independente de crer ou não, de pessoas crerem nele ou não, ele se revelou a ele, se revelou ao mundo. Quando nós olhamos e vemos Jesus, nós entendemos que Jesus, ele veio para salvar o mundo, então ele se revela ao mundo, ele veio para se revelar ao mundo, mas só caminha, só está no direcionamento, só está no caminho que é Cristo, aquele que crê que ele é o Cristo. Como eu já dei contexto histórico e muitas vezes aqui, houve muitos Cristos, houve muitos que se intitularam Cristos na verdade, mas não o eram. Jesus, ele é o Cristo, ele deu os sinais, ele se mostrou, ele provou biblicamente em respeito a isso. Então Jesus, ele se revelou ao mundo com um propósito específico. Jesus, ele se revela a todos com um propósito específico: ser água, ser salvação. Jesus, ele se revela ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo como um salvador do mundo. Jesus, ele veio ao mundo como libertador
de cativos, de escravos, de pessoas que estavam algemadas espiritualmente, cegas espiritualmente, não tinham conhecimento, estavam com os olhos vendados pela cegueira espiritual, os ouvidos tapados pela cegueira espiritual. Jesus veio ao mundo com um propósito: libertar essas pessoas, se revelar a eles. Jesus veio ao mundo como um alívio para todos os enfermos, todos que são enfermos, todos que estão cativos. Jesus ele veio para ser alívio. Jesus veio para fazer nova todas as coisas. Jesus ele veio para nos direcionar novamente para o caminho correto. Jesus veio para que pudéssemos nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos, um especialista nas Escrituras, dizendo para Jesus, conversando com Jesus sobre a lei, os profetas, e Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, Nicodemos, convém que você nasça de novo. Então convém que você comece tudo de novo, você comece a aprender tudo de novo. Jesus ele veio para nos ensinar a batalhar as nossas guerras, guerrear. Ele veio com esse propósito. Então nós só vivemos isso, nós só vamos viver isso na íntegra quando nós crermos que Jesus ele é o Cristo revelado. O Cristo que se revelou. A revelação de Cristo, ela é nítida. O objetivo principal de Jesus é se revelar a todos. Só que nós temos que compreender que o crer é que vai fazer a diferença. O crer é quem vai fazer a diferença. Então, quando cremos que Jesus ele é o Cristo revelado, nós passamos a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E é isso que nós fazemos, é isso que nós temos feito a partir de conhecer Jesus, de entender quem é Jesus, de compreender o que Jesus pode fazer através de nós, o que Ele pode fazer mandando o Teu Espírito para habitar em nós. Isso só acontece quando nós realmente cremos que Ele é o Cristo. E para crer que Ele é o Cristo, nós temos que confessar Ele como o suficiente Salvador. Não somente entender que Ele é o Cristo que haveria de vir. Não somente entender que Ele é o Cristo que está revelado pelos profetas e nesse Novo Testamento. Nós temos que não somente ter a revelação dEle, nós temos que crer que Ele é esse Cristo. Às vezes fica um pouco confuso no momento em que eu estou dizendo, porque você pode dizer o seguinte: eu creio, eu tenho a revelação de Cristo, mas o crer é a prática do que nós entendemos, é a prática do que nós já sabemos, é a prática na íntegra de tudo do que nós sabemos. Não é o que eu acho, não é o que eu somente penso, não é somente o que eu entendo, mas sim a integralidade da palavra. O crer é você trazer na íntegra o que Cristo quer dizer e passar a viver na prática. Então o crer não é somente entender quem Jesus é, o crer é você começar a praticar o que Jesus nos deixa pautado nas Escrituras. Como eu sei que eu creio ou não? Não é quando eu levanto a mão, não é quando eu manifesto a minha profissão de fé, é quando eu começo a praticar o que Ele manda. É quando eu começo a exercer os mandamentos dele na íntegra. Então é isso que é entender quem é o Cristo revelado. Não somente ter uma revelação de Cristo, mas é entender o que é o Cristo revelado. Então Jesus se revela para todos, libera cura para todos, restauração para todos. Você olha os 10 leprosos, todos os 10 foram curados, todos eles tiveram a revelação de Cristo, mas somente um creu em quem ele era. Então, mas o que nós temos que compreender que a revelação de Cristo nos traz isso, a revelação de Cristo traz bênçãos, a revelação de Cristo traz cura, milagres, sinais,
A revelação de quem Cristo é traz, porque Ele é o Cristo revelado. Mas quando nós cremos quem Ele é e passamos a exercer essa crença que somos um nele, nós recebemos nele a salvação. Então, a salvação é somente para os que creem que Cristo, Jesus, Ele é o Cristo. Senão, Jesus ele vai ser somente aquele um que faz sinais, faz maravilhas, faz curas, traz restauração, me ajeita a minha vida na hora que Ele quer, porque Ele pode fazer isso na vida do incrédulo. E a própria palavra vai dizer, por que o campo verdejante do fazendeiro ímpio e do fazendeiro crente em Cristo são verdes na mesma época de chuva? É porque Deus ele barrou a chuva na linha divisória da fazenda dos dois? Não. A chuva vai cair sobre os dois, independente da revelação que eles têm de quem Cristo é. A diferença vai fazer em quem eles creem, na crença que ele tem de quem Cristo é para eles. Porque Cristo é somente aquele que vai entregar algo para mim, ou Cristo é aquele que olhou para mim querendo receber algo de mim. E não é receber algo por mérito nosso, não, é receber algo por entendimento de saber quem Ele é. É entender que quando eu fujo do pecado, é compreendendo que eu compreendo que Ele é o Cristo. Eu creio na minha prática. Eu creio exercendo a prática do que eu sei quem Ele é. Então, a salvação ela é executada unicamente por Deus através do Cristo se revelado por quem crê. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, é maravilhoso. Eu estava lendo, estava meditando essa palavra e Deus falando profundamente no meu coração. Porque nós temos, irmãos, temos que entender, porque aqui onde nós estamos, o ambiente onde nós estamos, eu e você temos que chegar na casa, temos que chegar na presença da casa, do local, do ambiente onde nós prestamos o nosso culto ao Senhor, não é somente para receber uma palavra, é para cultuar a Deus e aprender para que nós venhamos transmitir para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam ouvir. Porque o que eu e você somos? Nós somos o canal de Deus dentro do inferno. Estava falando sobre isso. Eu e você somos canal de Deus para entrar, arrombar as portas do inferno e retirar os cativos dentro do cativeiro. Retirar aqueles que só querem a bênção, aqueles que só querem a cura, aqueles que só querem um milagre, tá bom, aqueles que só querem isso e já está tudo bem. Porque eu recebi, Cristo ele está olhando para mim. Não, é eles entenderem que eles podem receber, qualquer coisa eles podem receber do Senhor. Mas a salvação vem pela crença daquele Cristo que se revelou a ele através de um milagre, através de uma cura. A salvação ela vem através do meu crer em quem Cristo é. Então eu quero meditar com você sobre alguns benefícios desse Cristo que se revela, desse Cristo revelado sobre nossas vidas, que você pode transmitir, que você pode passar, que você pode viver também. Amém? Glória a Deus. O primeiro benefício é que o Cristo revelado ele gera um conhecimento. Um conhecimento. Lá em Mateus, volta lá um pouquinho. Mateus 27. (27, 54), já você pode ir lá já. Diz o seguinte, a partir no início do versículo: quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O conhecimento do Cristo revelado, ele vem para todos, como eu disse aqui.
Só que nós temos que compreender o que eu estou fazendo com essa revelação que Cristo está me dando. O que eu estou fazendo com a revelação de Cristo para a minha vida? Porque os olhos desses homens foram abertos, mas de imediato, em seguida, com medo da morte, com medo da represária, do que iria acontecer, esses homens não procuraram o governador deles, eles procuraram os sacerdotes para ver o que nós fazemos, porque realmente o corpo de Jesus sumiu. E reconhecer o Jesus revelado não é crer nele. Eu reconheço Jesus. Eles reconheceram quem Jesus era, mas o que eles fizeram posteriormente foram trabalhar contra esse Jesus que se revelaram a eles. Então, primeiramente, Cristo, quando ele ressurge dos mortos, quando ele ressuscita, ele vai trazer isso para nós. Ele vai se revelar com mais ênfase, porque ele diz o seguinte, que você e eu, nós teríamos algo diferenciado, porque nós vamos crer, porque nós não vemos, nós não vamos enxergar. Muitos tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, tiveram a oportunidade de dialogar com Jesus. Cristo se revela a você, e você tem algo dentro que te leva a crer, porque Ele traz isso para o nosso ser, através do conhecimento de quem ele se revelando a nós. Então, o conhecimento, ele vem de Cristo, agora cabe a nós, o que nós vamos fazer com isso? Ele se revela, ele chega, ele abre, ele faz um grande sinal. Agora, o que eu vou fazer com esse sinal? Esse centurião, eles fizeram o seguinte, eles foram trabalhar contra o sinal que eles receberam. Eles não aproveitaram o que Cristo entregaram nas mãos deles. Então, o centurião, ele reconheceu, mas não creu. Haviam vários ali cuidando. Não creram. Judas, ele foi chamado, andou com Jesus, tinha cargo no ministério de Jesus, tinha autoridade no ministério de Jesus. Judas comeu com Jesus, dormiu no mesmo ambiente onde Jesus estava, e Jesus se revelando, mas ele não creu, ele não foi a fundo, ele não se aprofundou na crença que é praticar o que Jesus pregava, praticar o que Jesus ensinava. Então Judas e o centurião, e muitos de nós, muitos da nossa geração, muitas das gerações passadas, eles tiveram o conhecimento de quem Jesus era, mas não creram que Jesus ele era o Salvador da vida deles. Eles queriam o conhecimento da revelação de Cristo, e muitas vezes nós queremos para benefício próprio. O centurião, ele usou o conhecimento que ele teve de Cristo ali para salvar sua própria vida, porque ele poderia ser levado à morte. Judas, ele usou o conhecimento da revelação de Cristo ali, porque ele... Quase torci meu joelho aqui. Quase caí. Amém? Judas, ele usou a sua revelação que ele tinha de Cristo aqui em benefício próprio. Ele queria que Jesus fosse um revolucionário, que Jesus entrasse com espada dentro da cidade, tirando os romanos que estavam oprimindo. Usou em benefício próprio, não teve o conhecimento do que Jesus tinha. Porque quando nós cremos, nós ouvimos o que Cristo tem para dizer a nós. O conhecimento de Cristo para nós deve ser nas práticas do reino. Amar o próximo como você mesmo. Desejar para o próximo o que eu quero para mim. Policiar nas minhas palavras, no meu olhar, onde eu vou, onde eu deixo de ir, o que eu estou fazendo. Crer é isso. Revelação de Cristo, é por isso que todo mundo que você ouve, por isso que você vai em lugares onde você vê nitidamente que o reino dos céus não está no ambiente, mas você pergunta para alguns, você conhece Jesus? Conheço. Cristo se revelou, Cristo se revela a todos, mas nem todos creem para a salvação, nem todos querem crer para a salvação.
Então a prática do conhecimento, ela gera fé naquilo que nós cremos, que Jesus, ele é o Cristo. A prática do conhecimento de quem Jesus se revelou para você, a prática do que ele disse para você, gera essa fé para que nós venhamos continuar crendo quem ele é, que ele é o Cristo, aquele que veio não somente para me tirar a enfermidade, para me tirar a minha dor, para me tirar do lamaçal do pecado, ele veio para me salvar, ele veio para te salvar, e esse é o conhecimento que ele nos dá. Esses são os benefícios que a revelação nos traz. E se nós não usarmos ela de forma correta, nós temos esse conhecimento para a perdição, para a perdição eterna, porque se nós só temos a revelação de Cristo, nós já temos a consciência de quem ele é, mas não praticamos as suas verdades. E partimos para as veredas tortuosas da vida. Aleluia! Então, qual o conhecimento que eu tenho? Estou dizendo para mim também, para você, qual o conhecimento que eu tenho de Cristo? Qual o conhecimento que Cristo gera em mim? Qual o conhecimento que Cristo gera em você? Jesus dá bênção e dá cura, aquele um que vai fazer algo por mim, aquele um que vai me tirar de algum ambiente, ou Cristo que se revela a nós como Salvador? Nós só conhecemos o Jesus ou Jesus o Cristo? Porque Jesus, antes de se revelar como o Cristo, ele era somente Jesus, somente um homem simples andando sobre a terra. Agora, quando ele se revela como Cristo, ele se revela como Salvador, como provedor. Aleluia! Devemos usar de forma correta e coerente o nosso conhecimento de Jesus revelado em nós. O segundo benefício é que o Cristo revelado, ele gera decisão. Ele vai gerar decisão dentro de nós. Marcos, se você está em Mateus aí, passa a folha, ou então na mesma folha deve estar aí. Capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram para a cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela cobertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus o curou. Deixa eu ler um pouquinho mais para frente aqui. Baixaram o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando, arrazoando no seu íntimo ali, por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esses homens, todos aqui tiveram a revelação de Cristo. Esses amigos do paralítico, o próprio paralítico, tiveram a revelação de Cristo. Só que nós tomamos uma decisão. Aqui tem 2 ambientes de decisão, de homens leigos, homens que estavam no meio da multidão, que tiveram a revelação de Cristo e creram em Cristo, acreditavam no que Cristo poderia fazer, no que Cristo fazia e no que Cristo faz. Mas só que eles não somente ficaram na crença, eles não somente ficaram na revelação de quem Cristo é e do que Cristo pode fazer. Eles tomaram seu amigo, seu companheiro e pegaram em suas mãos, eles tomaram a decisão de praticar o que eles conheciam de Cristo. Vamos, Cristo, nós já ouvimos falar muito, eu vou caminhar, eu vou levar você até lá, nós vamos levar você até lá. A decisão desses homens não foram por benefício próprio, eles não estavam indo até Cristo para receber uma bênção para si, para receber uma cura para si, eles acreditavam que o seu amigo, o seu companheiro poderia ser curado por esse Jesus, ao qual eles creram. Então, se nós tomarmos as decisões corretas em nossa vida, a nossa crença ela não parte no nosso benefício próprio. A nossa crença ela parte no pressuposto de tomar a decisão correta das nossas coisas. Não é somente nós. Quantos nós não vemos entrando, vindo, receber, porque Deus ele tem que me dar, tem que me entregar, tem que me abençoar, tem que me prosperar, tem que resolver, tem que fazer isso. Para mim.
e para aqueles que realmente precisam. O paralítico estava há cerca de 38 anos à beira do tanque. Quantos chegaram até ele e falaram assim: eu vou te ajudar hoje, se essa água se mover, eu vou fazer de tudo para que você vá até nela. Muitas vezes nós chegamos até diante do milagre, diante do Jesus revelado, nós só queremos a bênção, só queremos o que Ele tem para nos dar. E nós não tomamos as decisões corretas de que é fazer a coisa certa. Aí aqueles que tinham o privilégio em suas mãos de conhecer o Cristo, aqueles que deveriam saber quem era o Cristo, aquele que tinham a lei em suas mãos, aquele que os profetas tinham profetizado, Jesus vai vir assim, 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 assado. Eles deveriam saber quem Jesus era. Sabe quem que teve a revelação de que Cristo tinha chegado na terra? Quais foram os primeiros a ter a revelação de que Cristo chegou na terra? Os magos. Que vergonha para esses sacerdotes. Os magos chegam até Jerusalém e falam assim: cadê o rei que haveria de vir? Aí os líderes religiosos vão para a lei. Já era para estar sabendo, os magos nem sabiam muito do que as escrituras, mas aconteceu uma situação muito difícil. Lembra, lá me fugiu da memória se é Babilônia ou se é no Egito. Um dos dois, o governador foi levantado por um sonho que ele iria matar todos os magos. Todos os feiticeiros, todos os magos. Mas um dos profetas se levanta e salva a vida dele, porque tinha que interpretar o sonho, tinha que dizer o sonho e interpretar o sonho. A partir dessa interpretação e de falar do qual era o sonho, interpretar o sonho, eles estavam livres da morte. E a partir disso daí eles conheceram o Deus desse profeta. Eles começaram a estudar o Deus desse profeta, porque era para ser extinguida toda a raça de magos daquela época. E a partir disso eles começaram a estudar quando viria esse Cristo, quando era que viria esse Cristo. Eles começaram a estudar aquela questão que estuda sobre as estrelas e vinda, e eles reconheceram pelo céu a vinda do Cristo. Aqueles que tinham a lei, os profetas dizendo em suas mãos, não tiveram discernimento. Os da lei, olha o nome que eles sempre gostaram de ouvir: os mestres, os intelectuais, aqueles que têm uma oratória perfeita, raciocinando, arrazoando no coração. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Não tinha uma revelação. Eles não criam em quem Jesus era. Eles tiveram uma revelação, porque eles viam o que Jesus fazia. Tinha momento que eles não faziam nada com Jesus, porque o que Jesus fazia não tinha como eles afrontar Jesus. Jesus se revelou, mas eles não creram. Simples assim. A decisão deles foi em não acreditar que Jesus, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, as nossas decisões vão falar muito alto quando nós tivermos que tomá-las. O voltar a andar desse paralítico dependeu das decisões dos seus amigos de ajudá-lo. E o ensinar corretamente o que Cristo revela na sua palavra depende do que esses mestres da lei interpretavam. Eles interpretavam que Jesus não era o Cristo. A decisão deles era: nós não cremos. Eu não creio que Jesus ele é o Cristo, que o Senhor é o Cristo. Quem é esse? Gera dúvida no coração. Então, quando nós não cremos que Cristo, que Jesus, o Cristo, ele não é aquele que haveria de vir, nós questionamos as suas obras naqueles que acreditam.
Jesus, ele manifesta as suas obras, os seus sinais naqueles que creem, naqueles que compreendem, naqueles que aceitam. Só que aqueles que não querem, eles só encontram um Cristo revelado, eles criam uma resistência em seu coração. Ele não pode fazer isso não, isso aí é mentira, isso aí é coisa que acontece mesmo, já ia acontecer. Jesus me livrou de um acidente, foi por um triz, não, isso aí não foi Jesus que te livrou não, isso aí ia acontecer mesmo, você não ia morrer não foi ele não. Gera dúvida no coração. Quando nós decidimos não acreditar, o que entra dentro do nosso coração tudo é dúvida do que ele pode fazer. Então, para vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos decidir crer e ter fé que Jesus, ele é o Cristo. E ele vai fazer em nós aquilo que é para ser feito. Não as nossas vontades, mas a vontade dele em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, quem é Cristo para nós? Quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é Jesus na verdade? A pergunta é: quem é Jesus para nós? Ele é o Cristo ou ele é somente Jesus? Então, quando nós cremos que Jesus ele é o Cristo, não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós andamos por crer que ele vai fazer algo, que ele vai predeterminar algo na nossa vida, que ele vai movimentar algo no nosso meio para que isso se resolva, ou que seja lá o que esteja acontecendo. Então, o Cristo revelado, ele gera conhecimento. O Cristo revelado, ele gera decisão dentro do nosso coração. Então, reconhecer Jesus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, não nos faz ter parte com ele no seu reino. Mas quando nós cremos e reconhecemos que Jesus, ele é o Cristo revelado, sim, sim nos faz ser um com ele no reino de Deus. Entendeu? Eu vou ler de novo para que você tenha compreensão do que eu disse. Amém? Até anotei. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus não nos faz ter parte com ele no seu reino. Reconhecer, qualquer um pode reconhecer. Amém? Só quando cremos e reconhecemos que Jesus ele é o Cristo, é que nós nos fazemos parte dele, nós nos fazemos um com ele, aí nós fazemos parte do seu reino, quando nós passamos a crer em quem ele é. Aleluia! Então quem Cristo é para você? Quem Jesus é para nós? Porque às vezes, eu só estou mencionando isso aqui para nós meditarmos, porque às vezes nós verbalizamos que Jesus ele é o Cristo para nós, só que reconhecer isso verbalmente não significa que isso é na prática. A prática é que faz isso ser verdade em nós. Amém? Então, quem é Cristo revelado para mim? Ele é o Jesus de Nazaré, nascido de uma mulher, Maria, que nós ficamos tentando achar ele na terra, ou ele é o Cristo, que sua essência é o céu e veio para nos salvar? A minha fé e a minha crença em quem ele é está no que ele faz por mim, no que ele tem que fazer por mim, ou no quem ele é para mim? Ele é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que vive, aquele que vai me buscar naquele dia. Esse é o Cristo. E nós devemos viver isso na íntegra. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus venha ministrar essa palavra no seu coração. Ministrar grandiosamente essa palavra no seu coração, porque é o que ele falou no meu coração, é que nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender, continuar compreendendo e vivendo, buscando a força no Cristo. Porque quando nós buscamos a força no Jesus, o Jesus ele é uma representatividade do homem, daquele que se fez carne, daquele que era a carne, daquele que sentia dor, daquele que sentia fome, daquele que sentia falta de alguma coisa em seu exterior. Mas Jesus, ele quer se revelar a nós como Cristo, com aquele que nunca dormita, aquele que nunca dorme, o Deus dos exércitos, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que veio para me salvar, veio para te salvar, veio para nos retirar desse mundo perverso. Ele quer que nós tenhamos essa revelação dele na terra.
O seu Deus não é um Deus fraco, não é um Deus que morreu e ficou nas sepulturas. O seu Deus é o Deus que falou que iria morrer, falou que iria se entregar. Ele predestinou a nós a morte dele e disse que iria ressurgir. A morte não teve poder sobre ele. A morte não teve poder sobre o seu Cristo. Cristo pelo qual você crê. Você não crê no Jesus, você crê no Cristo. No Cristo que ressuscitou. No Cristo que está sentado à destra. No Cristo que enviou o Espírito. No Cristo que te fortalece. No Cristo que te dá o discernimento. É esse. É o Cristo que nós devemos entender. É o Cristo que nós devemos compreender. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh Deus, Tu és bom. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Dentro dessa palavra aqui, eu estou no meu coração para fazer um convite para você. Você já teve a revelação de Cristo. Você tem a revelação de Cristo. Você já aceitou Jesus como seu Salvador e creu nele mesmo? Você já fez essa profissão de fé? Nós já fizemos essa profissão de fé mesmo. Você quer fazer isso hoje? Você tem vontade de fazer isso? Que se você já fez, ou se você quer fazer, pode fazer de novo quantas vezes você quiser. Essa profissão de fé é dizendo, fazendo uma renovação de votos ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para aprender novamente. Eu estou aqui para renovar os meus votos com o Senhor. Eu estou aqui para renovar. Eu entendi no meu coração que eu só tinha mesmo uma revelação de quem o Senhor era, mas eu não tinha uma revelação crendo em quem o Senhor era. Eu creio em quem o Senhor é. Eu vivo a crença de quem o Senhor é. E eu quero fazer isso hoje. Amém?